Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista categoria Sub-20. Bota jogos nisso aí, é uma tabela bem extensa. E a rodada vai ser aberta, né? A competição vai ser aberta no dia 12 de abril, sexta-feira agora. E a maioria aí dos jogos, né, por padrão da tabela, começam às 15 horas pelo horário de Brasília. Quando tiver um horário diferente, eu chamo a atenção para vocês, assim o vídeo não fica muito repetitivo. E a rodada vai começar com o jogo entre José Bonifácio e Mirassol. Essa partida vai acontecer lá no estádio municipal Antônio Pereira Braga, na cidade de José Bonifácio. O Tanabi vai estrear na competição jogando contra o Fernandópolis, partida que acontece lá no estádio Alberto Victolo, em Tanabi. O Rio Preto recebe o Olímpia, jogo que acontece no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. O Vossen vai encarar o Grêmio Novo Horizontino, jogo que acontece no estádio Antônio Viana da Silva, na cidade de Assis. Teremos também o Tupã recebendo o Marília. O jogo será lá no Alonso Carvalho Braga, na cidade de Tupã. A Internacional de Bebedouro vai estrear em casa, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O jogo será lá no estádio Sócrates Stamato, na cidade de Bebedouro. Outro time de Ribeirão Preto em campo na sexta-feira será o Comercial. Vai jogar contra o Clube Atlético Bandeirante, não confunda com o Bandeirante de Birigui, né? É outro time chamado Bandeirante. E esse jogo vai ser lá no estádio Palma Travassos. A Francana vai encarar o Sertãozinho, jogo que acontece lá no estádio José Lancha Filho. Já o Rio Claro vai estrear contra a Ferroviária, partida que acontece lá no estádio Dr. Augusto Smith Filho, na cidade de Rio Claro. Outro time de Rio Claro está em campo será o Velo Clube, só que ele vai ser visitante, ele vai jogar contra o São Carlos, lá no Professor Luiz Augusto de Oliveira, na cidade de São Carlos. 15 de Jaú e Taquaritinga se enfrentam no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, enquanto que o Rio Branco de Americana vai jogar contra a Internacional de Limeira, partida que acontece no estádio Décio Vita, em Americana. O Independente de Limeira vai jogar contra o Cosmopolitano, jogo que acontece lá no estádio Comendador Agostinho Prada, na cidade de Limeira. O 15 de Piracicaba vai receber União São João. O jogo será lá no Barão de Serra Negra, em Piracicaba. Já o Brasilis vai encarar a Ponte Preta. O jogo será lá no CT do Brasilis, na cidade de Águas de Lindóia. A Itapirense joga contra o Porto Futebol, jogo que acontece lá no estádio Coronel Francisco Vieira, na cidade de Itapira. O Guaçuano vai encarar o Aguaí. O jogo vai acontecer no estádio Nelson Bueno, lá na cidade de Mogi Guaçu. Já o SK Brasil encara o Paulínia, partida que acontece lá no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Seguindo ainda com os jogos de sexta-feira, né? Tudo isso aqui é jogo de sexta-feira, dia 12 de abril. O São José vai jogar contra o Taubaté, partida que acontece lá no estádio Martins Pereira. Já a União Mogi jogará contra o Joseense, jogo que acontece lá no Francisco Ribeiro Nogueira, na cidade de Mogi das Cruzes. O Suzano estreia na competição jogando contra o Pinda. O jogo vai ser lá no estádio Francisco Marques Figueira, na cidade de Suzano. Já o Ituano terá pela frente aí o Desportivo Brasil, jogo que acontece lá no CT Novelli Júnior, né, que é um campo que fica atrás de uma das arquibancadas do estádio Novelli Júnior em Itu. Em Sorocaba, o São Bento vai estrear contra o Esfera FC, essa partida vai ser lá no estádio Walter Ribeiro. Já o Comercial de Tietê fará sua primeira partida na competição, recebendo o Elo Sport. Esse jogo será no estádio José Ferreira Alves, na cidade de Tietê. O Clube Vital, uma das novidades da competição, vai jogar contra o Referência. Essa partida vai ser lá no estádio Marcos Eduardo Camargo Truvilho, na cidade de Ibiúna. Também teremos aí o duelo entre as equipes de Osasco. O Grêmio Osasco encara o Audax lá no José Liberati, né? Mando de campo do Audax. A Portuguesa vai estrear na competição jogando no Canindé contra o Guarulhos. Já o Ibrachina recebe o Nacional na Arena Ibrachina. E o Juventus vai jogar na Rua Javari contra o Esporte Clube São Bernardo. A rodada ainda terá o São Caetano jogando contra o Aster Itaquá, lá no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A Portuguesa Santista encarando o Santo André no Urico Mursa. E o Mauá jogando contra a Mauaense, lá no Pedro Benedetti, em Mauá. Duelo aí das equipes da mesma cidade. E aí a rodada segue no sábado, né? Sábado aí teremos aí vários jogos às 15 horas. O Guarani jogará contra o Red Bull Bragantino, esse jogo será lá no CT do Guarani, em Campinas. O Oeste recebe o São Paulo, lá na Vila Porto, em Barueri. Né? E vocês podem reparar aí na tabela que esses jogos já começam a ter transmissão, né? Oeste e São Paulo, transmissão do YouTube Futebol Paulista. O Flamengo de Guarulhos recebe o Palmeiras, lá no Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos,
também transmissão aí do YouTube Futebol Paulista. O Água Santa encara o Corinthians, jogo que acontece lá no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo. Também transmissão aí do Futebol Paulista no YouTube. E o Jabaquara encara o Santos, partida que acontece lá no estádio Espanha, em Santos, também às 15 horas. E a rodada vai ser encerrada no dia 14 de abril, domingo, com o Grêmio Prudente jogando aí contra o Presidente Prudente, mais um duelo aí envolvendo equipes da mesma cidade. Esse jogo vai ser às 16 horas, lá no estádio Paulo Constantino, né? O Prudentão, na cidade de Presidente Prudente. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal Tabelão do Futebol. Estamos aí caminhando para 1000 inscritos, né? Então, dá essa força aí pro canal continuar crescendo. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!